Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra foi lida aqui, Senhor. Pai bendito, que fale o Senhor agora, a partir desse momento, Pai. E que os corações do Senhor estejam preparados, Senhor, para receber a Tua mensagem. Que as pessoas venham, Pai, entender e aceitar a Ti, ó Pai, como Salvador, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. E o título dessa mensagem de hoje é justamente esse. Quanto, porém, aos covardes? Aos covardes lhe caberá o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que vem a ser covarde? Covarde é aquele que tem covardia. Não ajudou muita coisa? Eu fiquei pensando, por que Deus foi e colocou o covarde, ou a covardia, no meio dessa lista de pecados tão fortes? Aí ele fala de idolatria, ele fala de feitiçaria, ele fala de moralidade sexual, mas ele foi lá e também falou sobre os covardes. Aos covardes, porém, 3 pontinhos. Covardia, no dicionário, no final do dicionário da internet, porque tento achar dicionário, não consigo achar. Covardia é um vício, convencionalmente, é visto como a corrupção da prudência, oposto de toda coragem ou bravura. É um comportamento que reflete a falta de coragem, medo, timidez, poltronice, fraqueza de ânimo, pusilanimidade ou ainda ânimo traiçoeiro. É algo que te força a não tentar, a não lutar por simples medo, por indecisão, por fraqueza. É deixar de fazer algo, desistir, abandonar na metade por falta de confiança em si próprio. É não atacar, sabendo que o adversário não poderá defender-se. Covardia é ter medo. Os covardes são os medrosos. Uma pessoa covarde é uma pessoa que tem medo. E ter medo, em determinados momentos, e isso que a gente vai estar vendo hoje, pode ser considerado um pecado. Para não gerar confusão, eu quero deixar bem claro que é pecado ter medo. Mas aqui eu não estou falando do medo de uma reação natural do ser humano para tentar se defender. Deus colocou no nosso ser humano a capacidade de... colocou um medo para se defender. Imagine se você não tivesse medo, você não atravessava a rua sem olhar para os dois lados. Ou atravessava a rua sem estar na faixa. Ou a criança ia pegar uma cobra no meio do quintal. Aparece uma cobra e todo mundo sai de perto da cobra. Por quê? Porque a cobra pode ser venenosa. Ou o cachorro muito bravo está latindo, ninguém vai lá perto do cachorro, brincar com o cachorro. Por quê? Porque Deus deu um medo para que o ser humano ele possa se autodefender. E é natural. Esse medo natural não é um pecado. Agora, quem é covarde, ele tem medo. E o covarde, a parte dele é o lago de fogo. Então, o problema da covardia é quando esse medo ele vem a nos prejudicar com relação à nossa fé. Então, o medo que é pecado é o medo relacionado à nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, 6, a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma fé que não pode ser testada, ela não pode ser comprovada. Mas Deus, Ele molda a gente através dos desafios. Deus ele dá desafios para a gente. E através da fé, a gente vai vencer esses desafios. Agora, se você tiver medo, você não vai para frente. Se cada desafio que Deus colocar diante de você, você simplesmente jogar a toalha, fica a questão: você tem agradado a Deus com a sua fé? Então a questão do medo, ela começa a comprometer a cada um de nós, quando esse medo está relacionado com a nossa fé.
Deus ele diz assim, ó, todo aquele que chega a mim, ele chega com fé. Só que Deus ele vai e coloca um desafio na nossa vida para quê? Para que nossa fé se fortaleça, para que a gente possa ter mais fé. Mas toda vez que vem um desafio, você fala, não, aí não dá. Você começa a reclamar, você começa a querer voltar para o Egito, você começa a voltar para o lugar de onde você era, dizendo assim, ah, lá era melhor. E o povo de Israel, eles falam, puxa, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho. Hoje eu quero falar com vocês, particularmente, 2 motivos pelos quais a covardia prejudica a nossa fé. E esses 2 motivos são medo de autoridade e medo de depender de alguém. Que vem assim o medo de autoridade. O medo de autoridade é aquela situação assim, se você nunca passou por isso, é meio difícil. Mas nós que somos pais, ou cada um de nós já fomos, quando a gente era criança, os nossos pais usavam algumas expressões assim do tipo, quando o filho ficava meio barrento, fazendo manha, ó, a polícia. Os pais diziam pra gente, olha a polícia, porque a gente achava que a polícia era autoridade e você pensava 2 vezes antes. Outros é até pior, outros falam, ó, seu pai vai chegar. E aí a criança aprende que o pai é a autoridade e que a autoridade tem que ser temida e a autoridade tem que ser respeitada. E se Deus é a autoridade suprema, eu tenho que respeitar a Deus, mas eu também tenho que temê-lo, porque ninguém gosta de ficar perto da polícia. Você quer distância da polícia, a polícia está vindo, estou longe. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa, a gente fala assim, bom, eu entendo que Deus tem autoridade, só que eu tenho medo dele. Temer a Deus, sim, a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Mas o medo, esse temor a Deus, ele deve ser sempre por causa da glória e honra que ele merece. Se você pegar e olhar lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, ele diz assim, e não temais os que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. De tantos exemplos que nós temos na Bíblia, esse é um dos exemplos mais marcantes, que ele fala assim, ó, você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo dos homens, você não precisa ter medo das autoridades. Eles podem te matar, só que eles não vão matar a sua alma. Agora Deus, ele pode tanto te matar e fazer com tanto que o seu corpo como a sua alma fiquem no inferno. Jesus ele vem bem claro dizendo assim, ó, se você tem que temer alguma coisa, teme a Deus.